Agora você pode ter acesso ao material do Além da Imaginação no nosso grupo do Telegram. Então, clicando aqui no link abaixo, você vai cair no nosso canal do Telegram, o canal próprio do Além da Imaginação, e ali vai ter todo o material que a gente utiliza nos episódios. Fica agora com o seu episódio. Fala, meus amigos, Gabriel Ricardo aqui do Grande Além da Imaginação. Pega o seu chapéuzinho de alumínio, deixa aí do lado, porque hoje nós falaremos de propaganda, seu Victor Cameron. Exatamente, eles querem que você compre isso, não é? Seja uma ideia, seja um produto, seja um posicionamento, algo. Essas pessoas querem que você compre e que você concorde com aquilo que está sendo apresentado, não é, Gabriel? Você mesmo estava falando que foi vítima disso hoje de manhã, não é não? Com o lubrificante íntimo, uma coisa assim. Não, eu lembro Se que... convenceu, é isso mesmo que eu preciso. eu lembro que quando eu era mais garotinho, tinha uma propaganda que era compra, 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 compra. Então, o tempo inteiro, nós estamos sendo impactados, né, seu Cameron, de propagandas, de conteúdos que existem por aí. E o grande objetivo hoje do nosso programa, né, para você que de repente caiu aqui pela primeira vez, nós falamos de assuntos polêmicos, assuntos complicados, né, ao longo de toda a história, e hoje nós falaremos da propaganda como instrumento, ou seja, utilizada na mão de grandes marcas, utilizadas na mão dos governos, a propaganda instrumentalizada para te vender um cenário, para te vender alternativas, para te vender uma determinada narrativa. Então é isso, né, seu Victor Cameron? Exatamente, né? Porque, assim, primeiro fazer a diferença dos termos, porque tem gente que fala propaganda, só que a pessoa tem a definição mais vulgar, que é a peça publicitária, que ela está assistindo televisão ou que ela recebeu ali num flyer, algo assim. Isso não é, isso é publicidade, certo? Então, assim, existem 3 termos nessa área. Tem a publicidade, que pior assim, por não ter uma definição não tão exata, mas a publicidade, ela é o meio ali, praticamente, que está sendo utilizado para poder propagar uma mensagem. Marketing já vai ser a venda em mídia. Apesar de que, se eu falar aí, tem gente que não concorda, mas marketing é a definição dos antigos, e eu estou pegando a definição de um homem chamado Claude Hopkins, que foi conterrâneo aí desses caras que a gente vai falar hoje, o Eduardo Bernays e o Walter Lippmann. A gente não vai falar muito deles, a gente vai só mostrar que esses aí são os pais da propaganda, dessa área de estudo. Mas o interessante, assim, que esse Claude Hopkins, no começo do século passado, ele trabalhou com a Palmolive, por exemplo. Ele foi um dos homens responsáveis por popularizar essa marca de sabonete e tudo mais, uma marca gringa. E ele definia marketing como venda em mídia. Então você utiliza da publicidade para poder fazer venda em mídia. Beleza? A propaganda já é uma coisa que até notei uma definição chique aqui para nós, viu, Gabriel? Que a propaganda, ela é a divulgação estratégica e unilateral de informações. Então é muito importante esse termo, que é unilateral, tá vindo num lugar só. Se não existe uma troca de informações, nada, você recebe do nada. Que nem a gente recebeu há não muito tempo atrás, todas aquelas informações, toda a propaganda das farmacêuticas, na verdade, toda a narrativa que vinha dos jornais e vinha também dos agentes das farmacêuticas que estavam aí soltos pela internet, pelas redes sociais. É assim, é a utilização das mídias para poder propagar uma mensagem de maneira unilateral, e essa mensagem, propriamente, ela vai fazer com que você tome um posicionamento, consciente ou inconscientemente. Isso que é para quem pegou o programa anterior, já vai entender que essas coisas, assim, a manipulação inconsciente, existe sim, tem umas patentes aí, inclusive, em cima disso, a gente mostra no programa anterior, tá? Mas é aquela coisa. Um dos pontos que eu quero trazer aqui no programa, não é nem pra gente ficar numa conversa de nerd, assim, propaganda, marketing, não, mas mostrar o seguinte, essa é mais uma das armas utilizadas pelo diabo para poder enfiar o que ele quiser na sua cabeça, através dos seus agentes, através da própria realidade, né, do mundo acontecendo. Eu vejo assim, uma vez numa reflexão, eu percebi o seguinte, que a imprensa, ela é também uma invenção, tudo assim, tudo que vem do mundo, eu tive essa sensação, eu tive essa impressão não muito tempo atrás, que é o seguinte, ó, nada que vem do mundo é bom. Vitor, isso é muito radical. Eu tô mesmo radical nisso. Mas é pensar o seguinte, a invenção da imprensa,
É a invenção da prensa moderna, né? Deu a oportunidade de várias pessoas lerem, correto? Não ensinaram as pessoas a ler, mas fez com que a informação circulasse mais e mais. Claro. E rapidinho, foi utilizado pelos servos satanás para poder divulgar também as informações deles. Então, assim, é aquela coisa. Pode ser visto como neutra, mas os agentes que logo tomam conta dessas coisas não têm as melhores intenções na cabeça. Isso acontece com a imprensa, isso acontece com a internet, isso acontece quando começa todo mundo ter jornal e começa a ser super fácil ter livro e ter acesso à internet, enfim. Tudo assim, todas as evoluções tecnológicas, no meu ver, elas mais auxiliam e elas vão se tornando assim, né, um ator junto do fim dos tempos. Isso aqui, por exemplo, para mim já não sei se para você, Gabriel, mas para mim já é óbvio que no fim dos tempos, no último dia, vai ter internet. A internet vai existir. É Não uma é? coisa interessante, né? Quando a gente pensa na propaganda como um todo, né? Como método, né? Como você mesmo disse, as pessoas às vezes confundem, né? Vem uma peça publicitária, uma arte, um banner, uma propaganda de televisão e pensa que aquilo, olha, isso é propaganda. Não, na verdade a propaganda é um método, né, de você passar uma informação adiante, e existem N maneiras, né, de você fazer isso. A gente até estava comentando aqui no início, né, de como você tocar essas mensagens adiante, né, e você pensa, olha, qual que é a maior tragédia da vida humana, né, que você pode pensar, pô, você pode pensar em doença, você pode pensar em sofrimento, em morte de pessoas. Bem, a guerra traz tudo isso, né? E existiram ao longo do tempo, principalmente nas duas grandes guerras, né? Grandes propagandistas de guerra. Ou seja, fazer voluntariamente homens pegarem fuzis e irem para o fronte de batalha para combater outros que também estavam com sangue nos olhos lá e tal, enfim, fazer o que aconteceu, né, na Primeira e na Grande Segunda Guerra, né? Então, assim, tudo isso, e a gente vai dar outros exemplos aqui, por exemplo, propaganda de cigarro no início do último século, né? Doutores indicando que você, olha, tal cigarro é melhor para sua garganta, ele não deixa a garganta raspando, esse tipo de coisa. Então, o tempo inteiro, o meio, o método da propaganda vem sendo utilizado para diferentes finalidades, não é? Mas de uns tempos para cá, né, a gente percebe muita propaganda por parte de agentes híbridos, né, agentes privados, agentes do governo. Então você vê determinado notícia na mídia acontecendo, e aí você vê aquilo sendo empurrado com um vigor maior de interesse do que seria em outro momento, né? Então por que estão forçando tal narrativa? Ou por que estão forçando tanto tal história, sendo que outra história que poderia ser um pouco mais grave do que essa, ou ter implicações maiores na minha vida, são de certa maneira até escondidas, escamoteadas, ficam lá uma notinha de rodapé e o grandão olha, presta atenção aqui, viu? Olha, veja lá, o Neymar fez um gol aí nesse final de semana, tal, não sei o quê, pá, oh, meu Deus do céu. E aí você vai ver lá uma notinha de rodapé, escândalo de corrupção, 3 trilhões tirados de determinado órgão do governo. Então, o tempo inteiro isso está acontecendo, né? Você veja, isso aconteceu nos Estados Unidos também na época do 9/11, né? Que num dia foi descoberto num orçamento um rombo de 3 trilhões de dólares que eles simplesmente não sabiam para onde tinha ido. E aí no dia seguinte aconteceu o 9/11. E aí essa história simplesmente sumiu. Quer dizer, trilhões de dólares do pagador de imposto americano, simplesmente a notícia vazou da mídia porque, óbvio, uma tragédia muito grande. A gente já comentou aqui a respeito disso, em respeito às pessoas, às famílias e tudo mais, mas isso foi escamoteado, isso acontece o tempo inteiro. O exemplo que eu tô te dando é um exemplo anedótico, mas isso sistematicamente acontece na mídia. Vem um fato significativo do nada, muitas vezes eles produzem, não estou dizendo que esse é o caso, né, do 9/11, mas eles produzem novas notícias para obscurecer ou criar outras narrativas. Eu estava vendo um caso há pouco tempo, Cameron, que era assim, uma notícia de alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, dizendo que o aumento da temperatura
diminuiu o preço do ovo. E agora, uma nova notícia que surgiu na última semana dizendo que o aumento da temperatura aumenta o preço do ovo. Então, peraí, é o ovo de Schrödinger. Não dá para saber. A temperatura alta diminui ou aumenta o preço do ovo? Então é isso, né, seu Cameron? Ridículo, não é não? E assim, aqui nesse episódio, a gente vai tentar mostrar que isso tem origem. Tem um cara, dois homens, na verdade, que inauguraram essa área. Claro que existem vários outros acadêmicos que estudaram para valer isso mesmo, mas antes de citar essas duas pessoas, que é o Bernays e o Lippmann, o interessante é dizer assim, essa área surge com o intuito do controle de massas, e é o controle da percepção. Então, você tem, assim, a pessoa, eu acho que já tem até um vídeo do Renatão falando isso, o 38ão, que ele fala sobre essa questão de, você acha que alguém vai investir todo esse dinheiro num jornal, um negócio desse, de graça, assim, do nada, olha só como eu sou bonzinho, né, quero que as pessoas se informem. Eu não me lembro, que eu já vi tanto corte do 38ão, enfim, é difícil citar um, não é verdade? Mas a coisa monstra mesmo assim que tem duas diferenças, né? O Bernays, Bernays, ele se preocupou na aplicação dessas técnicas psicológicas de maneira mais individualizada. Então, ele tinha um desafio de, por exemplo, quantas pessoas acham que você ter um piano em casa é aristocrático? Não é aristocrático. Essa foi uma ideia do Bernays para poder vender mais piano. Só que a propaganda que ele utiliza para poder fazer o comércio dos pianos, na peça publicitária do Bernays na venda de pianos, ele estava dando a ideia de que você ter um piano era uma atitude aristocrática. Então, é essa. Uma coisa é a pizzaria anunciar que você comprando uma pizza salgada, você leva um refrigerante grátis. Isso é mero marketing. Agora, quando você diz que, a felicidade, compre felicidade, e nessas coisas você começa a ter uma coisa mais abstrata, já está entrando mais no campo da propaganda, porque aquela mensagem ali que você está passando quer induzir uma percepção, uma sensação ao seu produto. É patético quando algum comércio de bairro faz esse tipo de coisa, assim, patético, com vontade de vomitar, é brincadeira, sabe? Foi assim, quem vocês pensam que são? A Coca-Cola? Não é verdade? A Coca-Cola só foi fazer essa besteira depois de muito tempo, viu? Ainda, né? Depois de dominar todo o mercado de refrigerante e xarope, aí os caras falaram, não, agora nós metemos a propaganda aqui, que ó, o Natal, ó, que lindo, coisa linda, maravilhosa. Mas, enfim, pra já adentrar, pra gente já matar o assunto desses dois homens, porque não é nem o foco disso aqui, é só pra vocês entenderem de onde veio, é assim, ambos trabalharam no começo do século passado, ambos nasceram em 1800 o Bernays nasceu em 1891 e o Walter Lippmann, nasce em 1889. Então, um pouquinho, aí 2 anos antes do Bernays. Agora é o seguinte, esse Bernays, ele é considerado o pai das relações públicas. Na foto aí que o Gabriel tá mostrando é o Lippmann, tá? Esse aqui é o Bernays, o bigodinho. Esse é o Bernays. E, pra curiosidade de alguns aí, esse cara era sobrinho do Freud. Eu não lembro agora, meu irmão falou isso aí e eu também nem verifiquei, mas não lembro se ele era sobrinho do Freud por parte de mãe ou por parte do Freud mesmo. Agora é assim, esse cara é europeu, foi para Nova York muito cedo, cresce lá, é formado na Cornell University. A gente já viu no programa passado que tem gente pirada que saiu dessa Cornell University, é um pessoal bem assim, normalzinho, que sai de lá. E deu uma causada também no século passado. O pessoal deu uma causada, esse pessoal da Cornell University. Imagina as conversas que não tinha ali dentro. Não é verdade? E assim, esse cara ele monta uma empresa de relações públicas, que na verdade era uma das primeiras empresas de publicidade no planeta. E ele monta pós Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial, ele já jovem, estava trabalhando num órgão chamado o seguinte: Comitê on Public Information. Então, é o Comitê de Informações Públicas, a sigla é CPI, não é a mesma como a nossa no Brasil, mas o interessante é assim, que esse cara, ele percebe, durante esse trabalho no comitê, que o tamanho da influência da comunicação em massa que você pode ter na percepção do país, que você pode ter na percepção das pessoas, é aquela coisa, você pode montar um mundo novo na cabeça da pessoa, apertando com a mensagem correta e aparecendo no tempo certo, né? Lembrando assim que no caso desses homens, os meios de informação eram em sua maioria escrito por jornal,
ou rádio. Revistas, né? Isso aí. Revistas, jornais, revistas e rádios, no começo do século passado. Agora, o Bernay morreu em 95. Então esse homem viu a internet, quando velho. Eu imagino o que esse velho não devia imaginar. Olhando como diz os nossos ministros, a rede mundial de computadores. O que será que não deu na cabeça desse cara? Ou, no fundo, devia saber muita coisa já. Falou assim, eu tenho um professor que eu leio de vez em quando de marketing, ele fala assim, gente, mídia é mídia, e o que eu estou ensinando aqui funciona se você escrever num post no Facebook, funciona se você escrever numa pedra, entendeu? Igual escrever os 10 mandamentos. Eu falei, é isso aí. Por exemplo, assim, os 10 mandamentos. Vamos resumir um negócio aqui, fazer um negócio bem chucro. É uma mensagem numa mídia. E teve também o mensageiro, certo? Que era Moisés. Tá? Vamos manter aqui para não blasfemar nem nada, né? Não, é meio mensagem, tá claro. É meio Sem mensagem. blasfêmia. Agora, assim, faria alguma diferença Moisés descer com uma folha A4 e falar, tá aqui os 10 mandamentos? Não, não é. O que importa é a mensagem, não é verdade? Uhum. Então, você percebe? O que esses caras perceberam é a mesma coisa. O que importa é a mensagem. O meio é só a forma como eu atingo meu público. Uhum. Então, o meio não tem nada de mágico, tá? A coisa é assim, o Bernay tem um livro chamado Propaganda. Aqui eu vou fazer um comentário bem interessante, assim, que tem 2 escritos bem famosos do Bernay. Esse aí, o primeiro é o Propaganda, de 28, e depois tem um outro lá que chama Cristalizando a Opinião Pública, que é um pouco antes, eu não lembro o ano agora, 23, algo assim. Escreveu antes do livro Propaganda dele. A tese do cara era geralmente era engenharia do consentimento. Então, assim, ele estava preocupado mesmo, assim, como é que eu vou fazer você sabe, como é que eu vou fazer você me obedecer? Sem você saber ou você sabendo mesmo. Não precisa. Aquela coisa, o pior disso tudo é assim, que esse pessoal consegue fazer de um jeito que você obedece, crente que você sempre pensou aquilo. Entendeu? Não, aqui que eu sempre pensei assim e tal, do nada. Acabou de receber a peça publicitária lá com a propaganda, até o tal na peça, aí você lê lá, não, mas eu sempre pensei isso, entendeu? Por isso, tomar uma água aqui, peraí, rapidão. Não, fique em paz, meu amigo. É interessante essa mentalidade, né, que você comentou. Isso faz muito parte da propaganda, porque a propaganda tem uma certa receita para fazer funcionar, que é uma receita muito simples, né? A mensagem precisa ser direta e precisa ser impactante. Quando estava falando, eu lembrei daquele clássico, né, do Orwell, lá do Animals Farm, né, que é a Fazenda dos Bichos, né? Não, é Revolução dos Bichos em português, Isso. desculpe. E lá tem o Garganta, né, que é um dos porcos lá da Revolução, que ele é o grande propagandista do regime da Fazenda dos Animais. E ali ele ensina para as ovelhas, né, falarem o tempo inteiro, né, repetirem para os outros animais, né? 4 patas bom, 2 patas ruins. 4 patas bons, 2 patas ruins. E ele fica o tempo inteiro, né, fazendo isso. Aí chega no final do livro, né, daquela peça, a ovelha fala 4 patas bom, 2 patas melhor. Porque os porcos começam a andar como os humanos, eles se levantam, né, e passam a andar como as pessoas andavam, né? E isso tudo acontece, por que eu estava pensando nisso enquanto você dizia? Porque simplesmente não importa o que é dito na peça de propaganda, a pessoa vai acreditar que ela não realmente se pensa, nossa, isso faz pleno sentido para mim. O tempo inteiro eu pensava desse jeito. Nossa, como que ele disse com essas palavras aquilo que eu já pensava o tempo inteiro? Esse é um dos papéis fundamentais da propaganda. Exato. E hoje, assim, só para vocês terem noção, vou falar, a gente vai partir daqui a pouco para os empresários de hoje em dia, porque essas técnicas de propaganda que antes eram reservadas às marcas que podiam pagar a consultoria do Bernay e do Lippmann, assim como os governos que os contratavam, estava reservado a poucas coisas, a poucos empreendimentos. Hoje, você tem qualquer peão aí fazendo dropshipping, já querendo assim, como é que eu vou usar aqui as técnicas de propaganda para moldar aqui o meu público. Então você vê a arrogância do empresário médio de hoje e a própria coerência demoníaca desses caras. E é verdade, se eu tiver que mentir, falar o que quiser aqui para vender um produto, eu vou fazer isso. Vou colocar ali e tal. Enfim, eu vou ler umas frases para vocês do Eduardo Bernay, para vocês entenderem assim que esse cara não é brincadeira. No livro dele, Propaganda, já no prefácio, esse homem diz, em alto e bom som, que ele faz parte de uma elite, que a obrigação dessa elite é moldar o caminho do povo.
Então, assim, ambos, o Bernay quanto o Lippmann, acreditavam a mesma coisa. Eles Vou iriam... deixar o Lippmann aqui do lado para você. Isso, esse é o Walter Lippmann. Mais boa pinta que o Bernay. Esses dois caras acreditavam no tal governo tecnocrático, de que você tem que ter uma elite ultra inteligente, que sabe o que está fazendo. Essa elite tem acesso a todas as informações, sabe de tudo, e por isso mesmo que esses caras têm a capacidade de fazer acontecer as coisas. E eles têm que fazer isso mesmo, é uma obrigação moral deles fazer isso. Então, esse é o tipo de pessoa que é esse Edward Bernays. E lembrando que era sobrinho do Freud, tá? Outro parente do Freud importante falar hoje é um dos diretores da Netflix, que criou a Netflix mesmo. Um dos caras lá que estava lá na mesa de diretores da Netflix desde o começo, se eu não me engano, desde o começo. Mas esse homem também é da família do Freud. Então você vê assim que essa família se interessa bastante por comunicação. Eles querem passaram da psicologia para não, que tal a gente atender, em vez de uma pessoa só, atender várias uma vez só, né? Mas enfim, gente, olha só que coisa interessante. Olha aqui as frases que ele escreveu. A primeira delas é a seguinte, abre aspas. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões organizadas das massas é um elemento essencial na sociedade democrática. Então, você vê, esse cara é bem aberto no que ele tá falando. Então, assim, ó, a manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões organizadas das massas, tá? Então, vai desde seguro e eficaz até, hoje em dia, a gente tá vivendo o Fica Lula. Então, gente, já... Perdão, tô com a garganta seca aqui. Desculpa aí essa tosse aí, com licença, mas já vou ler a segunda aqui, Gabriel. Quer falar alguma coisa? Não tem problema. Eu acredito, assim, que quando a gente pensa, né? Ele escreveu propaganda, né? Quando a gente olha para essa figura, né, de um dos maiores criadores de todos os tempos, né, de propaganda. Eu vou colocar aqui na tela só por um instante uma grande peça, né, que todo mundo que já teve algum contato mínimo com propaganda já conhece, né? Então essa imagem aqui, que era um panfleto de venda de aulas de piano, né? E aqui o que está escrito, né? Todos eles riram quando eu sentei no piano, mas quando eu comecei a tocar, né? Então, o tempo inteiro dentro das peças publicitárias desse tipo de narrativa, também tem essa percepção do futuro, né? Então, voltando na frase, né, que a gente estava comentando aqui agora há pouco do Bernie, né? Então, manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões organizadas das massas. Então, o que acontece? Você transforma a pessoa num tocador de piano antes mesmo dela ter contato com isso aqui. Quando ela chegar e bater o olho, fala, não, cara, eu preciso disso. É isso aqui que eu preciso comprar. Poxa, eu já passei por algum constrangimento na vida, existe aqui um certo gatilho de reciprocidade, né? Quem nunca passou uma vergonha em determinado fato na vida? Pô, cara, eu gostaria de ser eu lá sentar no piano ou pegar um instrumento no colo e ser eu, né? Aquele fluente, aquele talento. Então, o que ele diz? A manipulação consciente e inteligente dos hábitos e opiniões organizadas das massas. Quando você vê uma peça daqui, você bate o olho, você fala com qualquer pessoa. E ela acha que você está falando especificamente com ela. É como o caso do horóscopo, né, seu Cameron? Exato. Puta, e pior que tem umas coisas de horóscopo que funciona mesmo, cara. Quando as coisas é séria mesmo, eu entrei numa aspira aí esses dias aí disso aí, eu falei, esse negócio é barra pesada, viu, quando eu estudo pra valer. E um comentário interessante, essa peça publicitária, eles viram quando eu sentei no piano, ela foi escrita por um homem chamado John Caples. Eu tenho um livro desse cara que chama How to Make Your Advertising Make Money, como fazer sua publicidade ter lucro. E esse cara, o John Caples, ele era sócio do homem que fundou o termo brainstorming. Então, assim, a agência dele, a agência desse cara aí que escreveu esse anúncio, criou o termo brainstorming. E não tem nada a ver com o que as pessoas falam, tá bom? Não tem nada. Brainstorming, assim, primeira coisa que ele fala é estudar antes de fazer o brainstorming. Então, você não chega e vamos brisar nas ideias aqui. Não, não existe isso. Cada um fez sua pesquisa antes e aí a gente vai ter um brainstorming em cima daquela pesquisa que a gente fez em cima do tema, né? Exato. Mas o John Caples, inclusive, ele já tá na era Madman, que é ali, assim, anos 50, anos 60, esse cara já entra aí brabo mesmo, né? Inclusive a agência dele. Uhum. Agora, uma outra frase do Bernays,
que também, assim, ó, para vocês observarem o nível de consciência que esse cara tem. É aqui, ó, abre aspas. Somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos são definidos e nossas ideias são influenciadas, em grande parte, por homens de quem nunca ouvimos falar. O Conte tinha uma frase parecida com essa, né? O Olavo fala dessa frase do Conte, Aham. que o Conte diz a mesma coisa também, que a gente é influenciado por filósofos mortos. Assim, você é influenciado por pessoas que já morreram. É bem isso mesmo. Mas é que essa frase dele é muito mais completa, né? Que nós somos Exato. governados, nossas mentes são amoldadas, nossos gostos são definidos, ideias, tudo por pessoas que a gente não conhece. A gente estava até falando disso antes de abrir aqui, né, Cameron, a gravação, que é justamente as pessoas que de repente vêm com uma ideia assim para você, nossa, meu, disruptivo, tal, pensei numa coisa aqui, fala, cara, pô, isso é, sei lá, isso é João Calvino, bicho. Quem Exato. disse isso foi São João Crisóstomo. Quem disse isso foi Augusto Comte, né? Como você está É. dizendo aqui. Pô, não, isso aí já é batido, cara. Você só trouxe uma ideia que já estava por aí, né? Você não pensou nisso antes de todo mundo, né? E é assim, de observar, né, Gabriel, que você vê, esse homem, ele conseguiu fazer algo que hoje as pessoas têm uma ideia completamente errada da coisa, que é o que eu citei anteriormente. A noção de que quem tem um piano é a elite. Uhum. E não, a elite que começou a comprar piano foi só um consumidor da publicidade do Bernay, do cliente que pagou para ele fazer as propagandas lá, e ele falou: não, ó, você pode fazer uma peça de marketing, como muitos pianistas fazem, que é, eu vou ensinar você a tocar piano, enfim, e o cara dá lá diversos benefícios, ele mostra como é divertido você aprender um instrumento e tudo mais. E beleza, esse é uma espécie de convencimento. Agora, esse cara meteu a ideia na cabeça das pessoas que você ter um piano é coisa da mais alta nobreza. Você percebe? Olha a coisa, né? Pegou o código? Ai, ai, cara. E para mim, essa terceira frase que eu anotei desse homem é a mais impressionante, que é a seguinte, abre aspas. Aqueles que manipulam esse mecanismo invisível da sociedade formam o governo oculto, que é o verdadeiro poder que rege nosso país. O único poder. Eu vou além, eu vou além. É o único poder que governa não só os Estados Unidos, né? Como ele comenta aqui, ele era europeu, né? Mas morava na América. Americana, praticamente americana esse homem aí. Isso, mas todo o país é governado por isso. Quem manipula esse mecanismo da propaganda, quem vence a guerra das narrativas e se faz valer delas para montar a opinião pública, é como ele mesmo diz, forma um governo oculto. Porque sou eu e minha turma, fechamos um grupo de determinada narrativa, nós vamos trazer todo o poder para a gente, e uma vez que todo o poder tiver na nossa mão, nós vamos reger o país, porque nós comandamos as mentes e os corações das pessoas. E isso é muito capturado pela política. Né? O tempo inteiro. A gente vai dar um exemplo político aqui daqui a pouco, que é até meio complicado, né? Eu não vou ficar falando, eu vou deixar para falar só na hora, para de repente a gente não ter tanto problema. Mas veja, todo político, todo. Pegue o exemplo aí, pô, os últimos, né? De quem tá governando o país agora, de quem governou nas últimas décadas e tudo mais, sempre se pega no que é chamado lá no alemão do Zeitgeist, né? Ele encarna esse espírito do tempo para fazer uma propaganda eleitoral e chegar no poder, mas não é esse cara que governa. Quem governa é quem faz a opinião pública. E por isso, né, que se fala tanto mal aqui no Brasil, por exemplo, da Rede Globo, né, com suas novelas, com suas propagandas e tudo mais, que é mais fácil você ser um filho da sua geração, das influências que rodam no meio onde você tá, do que ser influenciado pelos seus pais e pela sua família. Porque você tá com a sua família ali pouco tempo, o restante do dia você tá na escola, tendo a sua mente moldada pelos professores, pela educação, você tá com coleguinhas que vêm de outras origens familiares, e aí você vai somando tudo e empilhando, você vai sendo influenciado por coisas que nem você sabe. Vem de lá, vem de cá, quando você vai ver, opa, eu já estou imerso nisso aqui na minha cultura, e quem controla essa cultura é quem de fato governa o mundo. E esse cara, esse Bernay,
já no livro dele, no prefácio do livro, ele já tá mostrando que ele faz parte dessa elite e ele acredita mesmo. E não é a questão da elite, da elite invisível, é a elite invisível. É o, é o pessoal para quem a elite vai pedir dinheiro, sabe? Isso acontece, viu? Não... Entendeu? Hoje em dia de manhã passada, não, ontem foi domingo. O cara, semana passada, me ligou o Sr. Rothschild, pediu pra comprar 1 trilhão na Oi. Eu falei, que isso? Sr. Rothschild? Não, esse é o PIB do Brasil, pô. Que é isso? Não vai dar, né, Ele meu? falou, eu tô convencido aqui, eu vi o canal do Primo Rico, porra, investe tudo essa porra, essa Oi aí agora. Enfim, assim, esse é um dos nomes, né? O Bernay é considerado o pai das relações públicas, a gente pode botar assim. Inclusive, todo esse nerdzinho aí, o pessoal da faculdade também considera esse homem o pai das relações públicas, tá? E a questão, assim, do Lippmann, o que vai... Vamos só fazer... Sabe, só terminar esse assunto aqui rapidinho, dos dois aí, dos fundadores, praticamente, dessa área da propaganda, é o seguinte... Aqui eu tô lendo das anotações, tá? Me perdoe. Beleza? Mas era assim, o Lippmann, ele resumia mais ou menos com o filósofo Leibniz, que o professor Lavo comentou, que o que importa é as figurinhas na cabeça da pessoa. Ele não acreditava no seguinte, assim, eu não preciso informar ninguém da verdade. O que importa é moldar a percepção das pessoas como um todo. Então, assim, a sociedade inteira vai ter tal ideia. E eles vão saber, assim, isso, é você enquadrar o pensamento de todo mundo. Essa era a tese desse maluco aí. Ele não acreditava, assim, não que ele não acreditava, mas ele não focou, como o Bernay focou, nessa questão mais individual. Deu fazer assim, eu vou escrever aqui uma peça de marketing e para poder vender um produto, como um piano, e algumas pessoas vão responder, outras não, e tudo mais, mas é assim, o Lippmann já estava mais preocupado na emissão em massa, assim, de uma mensagem, eu vou emitir uma mensagem que é para toda a sociedade. Então é o caso mais recente, como a gente viu, da fraudemia. Tá? Então seria o caso assim, ele seria aí um dos professores dos propagandistas, dizendo que agora é 14 dias, não, depois é mais 2 semanas, e agora pode, agora não pode. Enfim, é aquela coisa assim, da mensagem no geral. Né? Esse era o foco desse cara. E tem uma frase dele assim que eu marquei aqui, que pra mim é fantástica essa frase, que é "The news and the truth are not the same thing". Então assim, as notícias e a verdade não são a mesma coisa. Notícias e verdade não é a mesma coisa, tá? Então, você tá vendo o jornal aí achando que tá sendo informado, de fato, às vezes o jornal informa até de um fato venéreo, né? Como diz um colega meu. Tá até te informando sobre isso, mas é aquela coisa. E a mensagem que ele passou ao lhe informar esse fato? É aí que tá o ponto. Né? É o caso do ovo, né, que eu dei aqui como exemplo agora há pouco. Veja, a verdade, ela é absoluta, ela só pode ser uma. Ou o calor diminui o preço do ovo, ou o calor aumenta o preço do ovo. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas teve um fator nesse meio tempo. Tudo bem, se você estivesse falando de outras coisas, mas a galinha é um animal que a gente já convive já faz um tempo já e tira o nosso sustento delas há muito tempo. Comendo a carne, comendo os ovos da galinha, usando as penas em outras criações, isso já é um animal que está com a gente aí há um tempão já. Então, pera lá, o calor aumenta o preço do ovo, o calor diminui o preço do ovo. Só tem uma opção entre as duas, não é? Só que você dando a credibilidade para o jornalista, a boa-fé para quem assina as matérias que aparecem nos jornais, né, televisivos ou impressos, que quase não existem mais, né? A maioria internet e o que se passa na televisão, você entrega a sua credibilidade, você clica, você olha aquela notícia, não, realmente eu vou ler aqui uma notícia, vou me aproximar da verdade, dos fatos reportados por uma junta de jornalistas ou por um verdadeiro jornalista que está reportando a realidade, e aí você chega lá e você fala, não, peraí, cara, não foi bem isso que aconteceu, não. E aí você tem guerras de narrativas o tempo inteiro. Por isso que, até entrando aqui já nessa próxima frase, né, do Lippmann aí, que o Cameron separou pra gente, cidadãos comuns, ordinary citizen, can no longer judge public issues rationally. Então, cidadãos normais, gente como eu e você, o afegão médio, não conseguem mais julgar, interpretar
assuntos públicos, assuntos de interesse coletivo, assuntos da sociedade de maneira racional. Por quê? Porque existem narrativas para tudo o tempo inteiro. E ainda você falava do Lippmann, o cara morreu em 74, bicho. Você já pensou hoje que a gente vive literalmente na era da pós-verdade? Que você Exatamente. abre um jornal, você liga a televisão e o tempo inteiro você não tá mais lidando com notícia, está lidando com propaganda. Eu não lembro quem disse essa frase, Cameron, talvez você se lembre que era um filósofo, não sei, um sociólogo, ele viu assim que determinada coisa tá falando na TV que tá acontecendo, que caiu um meteoro, e eu abri a cortina para conferir se isso aconteceu mesmo. Eu não me lembro quem disse isso, mas no final do dia é isso, pô. Você já não confia mais naquela curadoria, ela não é acurada de acordo com os fatos que aconteceram na realidade. É tudo uma coisa para moldar a sua mente. É tudo assim. Eles estão querendo induzir um comportamento em você. É que nem essa questão do brasileiro ser. Ah, o brasileiro, ele é. Ah, aqui um ponto principal, ó. Ambos os homens, esse Bernet e tanto Lippmann, eram jornalistas. Uhum. Se formaram em jornalismo. Então você vê, essas pessoas são muito boas. Nossa, parece ser minha prima tá fazendo jornalismo. Ela deve ser a mais carniça da família. Não é verdade? É sempre assim, não é? Uhum. Agora, imagina hoje em dia uma faculdade de jornalismo. O Olavo tem uma entrevista lá com a mulher da BBC, é uma coisa assim vergonhosa. E ele explica uma hora uma coisa óbvia. Que a mulher, eu não tive aula de propaganda, não sei o quê. E ela diz assim, como nossa, se ela fosse um gênio. E o Olavo simplesmente fala: olha, você não teve, mas o seu professor teve. Entendeu? E é isso que importa. Não é, assim, meu irmão falou isso ontem, rachei o bico, falei, realmente é isso mesmo. Tem um tio meu que ele me deu um negócio chamado aqui piãômetro. Eu tenho um sensor dentro de mim que identifica peão, sabe? Então tem lá por exemplo, aquele argumento do Pablo Marçal, que ele diz o seguinte: você quer fechar um negócio? Você vai lá com a Mercedes-Benz, com o Land Rover, e para lá o carro e não sei o quê, e o cara, nossa, esse cabra tem um Mercedes-Benz, eu vou ter que fechar com ele porque ele é próspero e não sei o quê. Essas babaquices, né? Visãozinha de burguês. É, meu, eu vejo um cara no Land Rover e bato o olho e falo, puta peão. Sabe? A pessoa, eu não sei o quê. O cara tá num Porsche lá, não sei o quê. Puta peão. Vai lá, passa o fulano. Aqui eu na internet, eu com as mulheres aqui. Meu aplicativo, Tigrinho. Puta peão. Esse é um puta peão. O que eu vou aprender com esse cara? Vocês têm que ter senso de defesa, sabe, no corpo de vocês. Que isso é preconceito. É mesmo? É preconceito, sim. Quem não teve preconceito com esse cara, onde foi parar? Tá lá chorando agora lá. Eu perdi não sei quando o Tigrinho, não sei o que. Eu achei que eu ia ter aquele mesmo estilo de vida. Que era tudo alugado. Que isso é uma coisa assim que Hollywood também transferiu. Não foram só essas técnicas de você convencer os outros que você é aquilo que você não é. Mas é também o fato de que, olha, eu estou aqui numa casa que custa não sei quantos milhões de dólares por mês. Não, você está pagando um aluguel no Airbnb de $30.000, meu filho, por 3, 4 dias. Você não vai me enganar, sabe? Desculpa, você não vai me enganar. O Vitão aqui tem assim um chat GPT já embutido nele da engenharia reversa do golpe. Assim, olha só, como é que eu posso fazer isso aqui ser bonitinho? Porque, ó, eu já caí em desafios da minha vida que eu tive que fingir algumas coisas e todo mundo acreditou, porra. Uhum. Sabe? Então, assim, percepção é algo facilmente alterado. As pessoas, assim, e hoje em dia, num instante, assim, se muda isso. Dependendo do Uhum. que a pessoa disser e tal, e você, no seu alto, do seu pedestal, julgar o fulano, né? Mas, enfim, eu já me perdi meio aqui no que eu tava querendo dizer. Não, mas um exemplo interessante, já que você comentou disso aí, eu vou dar uma informação de guru aqui para vocês, tá? Eu já trabalho no ramo do comercial, no ramo da propaganda há algum tempo, né? Eu não sou menino novo nessa história, eu já tô nessa já faz uns dias, né? E eu convivi durante um tempo com um desses caras que é relativamente famoso aí no mercado desses de influência digital, esse Estelionato. tipo de coisa. Não é? Quando eu disser, você vai entender se é ou não. E essa figura, o que acontecia, né? Ele deu uma chave lá, vira a chave aí, hein, meu. Captou o código? Que era a seguinte.
ele tinha que passar uma imagem que ele era um homem viril, um homem que conquistava muitas mulheres, né? Porque ele queria vender um lifestyle, né? Então, o estilo de vida dele, que ele era um cara muito bem sucedido, atraía as melhores mulheres do mundo, e tal. Aí o cara ia para esses países, tipo, sei lá, o cara ia para lá para Ibiza, lá na Espanha, para Califórnia, tal, lugares onde as mulheres são muito diferentes daqui e tal, mulherada bonita, tal, daquelas fotos de Instagram, corpos esculturais. E aí o que ele Ai, fazia? tô aqui me tremendo. Ele tirava foto, né, com essas meninas e tal, e ia embalada, né? E depois, o que ele fazia? Ele tirava fotos de calcinhas no chão e sutiãs, né? No chão. Tipo, como se ele tivesse, não, eu sou o pegador, né? Aqui, ó, ó, como é que tá meu apartamento hoje? Tem 3 meninas aqui. Só que o que ele fazia? Eu sabendo dessa história, né? Ele ia na loja da Victoria's Secret, que vende esses kits de lingerie, ele ia e comprava 2, 3 lingerie, e ele mesmo jogava no chão e fazia uma cena, né? Pro pessoal acreditar que ele tava com uma mulher, quando na verdade o bicho só tava jogando uma calcinha no chão pra você, que é otário, comprar curso, comprar influência, acreditar nas Nossa. coisas que ele diz. E é o seguinte, ele contava a vantagem dessa história, né? Ó, nos grupos. Ah, tá, você viu só, fiz um stories, a galera tá falando, meu, você é um cara fantástico, meu, não sei o que e tal. E aí você, dentro da sua casa, você comprando esse lifestyle, né, esse estilo de vida dos caras, pô, às vezes é um cara casado, um cara com comprometimento, né, com a sua família, e começa a consumir esse tipo de coisa, isso vai entrando na sua cabeça, bicho. Essas Vai. pessoas vão te influenciando cada vez mais. Quando você for ver, você já vai estar botando gás na tua Você é Red esposa. Pill, quando você vê, você é Red Pill. E todo Red Pill que eu conheço é um fracassado. Não tem erro, todo Red Pill que eu conheço é um fracassado. É aquela coisa assim, os maiores comedores que eu conheço não é Red Pill. Eu falo assim, os caras que realmente saem com mulher, que não sei o quê, não são Red Pill. É aquela coisa assim, ó, o que é que você pensa da Red Pill? Nada. É assim, nada, absolutamente nada. E aí vai lá, o cara tem um lifestyle que todos Red Pill pensam que tem. Você sabe que eles são o macho independente. Alfa. Nossa, eu acho uma piada isso aí. Sabe, uma piada, e pra mim é aquela coisa, é nada mais do que você moldar a percepção da pessoa pra uma, assim, o cara nunca recebeu aquele estímulo, mas do nada ele pensa que aquela imagem, ah não, é isso que um homem é de fato e tudo mais. Isso, é como a projeção da própria. Como é que eu falo aqui? Dos sites adultos, né? Por que que você tem um vídeo? Vamos lá, vamos falar a respeito disso com seriedade. Por que que você tem um vídeo onde você se enxerga no corpo de um ator adulto fazendo aquela cena com uma mulher, ou o contrário, né? Porque hoje tem também esse tipo de conteúdo destinado à mulher. Porque é para vender que você é aquela pessoa, que você tá tendo aquela vida. E aí você tá lá, tal, no seu ato lá de prazer individual, e você tá se projetando naquela pessoa. Ou seja, aquilo não existe, é tudo baseado no que você tá crendo dentro da tua cabeça, naquela imagem que te estimula, e você compra aquela história, só que no final do dia, meu, você só tá na sua casa aí, sentado aí no banheiro, né, e não é não, E você nada quer. acontecendo. Mas Exato. por falar nisso, eu tenho aqui um evento pro dia 16 de março, é o Punhetaço por Jair Bolsonaro. Estão todos vocês aí convidados, tá bom? Vocês podem Não, cara, aí não dá. ser em praça pública aí. Um orgasmo pela liberdade do mito. Ok? Quem puder comparecer aí, compareça. Aqui na tela, eu vou colocar o rapazinho da sobrancelha Nossa, também, normalzinho esse aí. esse aí é interessante, né, seu Cameron? Esse aqui, querendo ou não, também foi um dos grandes propagandistas, né, do governo americano, né, na verdade, o grande desenvolvedor Técnicas. de técnicas que hoje a gente chama de PSYOPs, né, que são operações psicológicas, né? Ou seja, você gera um volume de informações na mídia, uma determinada narrativa o tempo inteiro para que as pessoas se comportem de um determinado jeito, né, seu Cameron? E o interessante também é a religião dessas pessoas, né? Esse homem, por exemplo, ele é um satanista. Declarado. Todo mundo sabe que ele é um satanista e ele se envolveu num problema grande. A gente já tem um programa que a gente falou um pouco mais sobre ele. Uhum. E assim, não tem nenhum normalzinho aí, não. Agora, é engraçado, né? Por que os satanistas têm tanta preocupação nessa você enquadrar o pensamento das pessoas? De você fechar o fulano ali.
num loop, você fechar o fulano numa hipnose, numa coisa assim, é tudo um transe para esses caras. É aquela coisa, drogas psicodélicas. Eu tenho uma experiência já vasta, entendeu, nessas drogas. E uma coisa que eu aprendi recentemente é que isso aí é a própria comunicação do diabo, entendeu? Porque assim, você tem um nível de droga que você usa que você apaga você mesmo. Então imagina assim, pra quem já bebeu demais, sabe que tem uma hora da PT, que a pessoa bebe da PT, que ela, sabe, puta, bebeu tanto que não lembra mais de nada, o cara tá caído no chão ali, e lembra de nada. E se você perguntar amanhã pra ele o que aconteceu, ele vai lembrar só até quando ele tava bom na festa ainda. Aí assim, só que assim, na questão da droga psicodélica, um bêbado, você não consegue lá ficar falando pro bêbado, você é uma boa pessoa, né? Você vai fazer o pix pra mim. Você não consegue ficar falando isso. O bêbado vai falar, sai, é uma coisa assim, ele vai ter uma reação ali, sabe, uma hora. Agora, quando você está sob efeito psicodélico, você nem percebe, entendeu? E as pessoas que tomam psicodélico, eu conheço muitas. E todas elas acham que quando elas tomam, elas estão em algum contato com entidades superiores e que elas estão fazendo downloads, assim, sabe, do universo na cabeça e tendo, Só ela. e tendo vários insights lá. E no fundo é só o diabo falando um monte de mentira pra ela tá loucona mesmo. Assim, é pegar o cara loucão lá, falando um monte de bosta pra ele lá, e ele vai ver que ele vai acreditar. Amanhã ele tá falando isso de novo. E tá mesmo, entendeu? E vai amanhã, vai estar lá falando, só eu descobri a verdade. E pra você descobrir, você vai precisar se drogar. Porra, eu falei, que tal eu só me drogar? Eu não quero descobrir a verdade, eu quero só ficar doidão. Isso eu não posso, né? Enfim, o cabo não é honesto, não existe mais. Mas, Exato. mas o trabalho desse cara é, com certeza, altamente influenciado por essas pesquisas iniciais de propaganda, porque esse cara tá, assim, é a especialidade dele, operações psicológicas. E assim, esse homem tem um comentário, eu fiz no outro episódio, que esse cara comenta uma coisa mais ou menos assim. Agora faz tempo que eu li sobre isso, então não tá muito fresco na memória. Uhum. Mas ele diz assim que a gente vai saber que os Estados Unidos venceu a guerra quando as pessoas tiverem, todo mundo no mundo, ter uma espécie de submissão, num nível ou outro, aos Estados Unidos. Uhum. Ele fala assim, no momento que isso acontecer, a gente ganhou a guerra. Sem disparar, aí que tá o detalhe. Sem disparar um único tiro, eles vão vencer a guerra quando isso acontecer. E aí, é o que o Cameron comentou. Veja, isso tá até no outro programa que a gente falou sobre ocultismo e mídia, né? O que acontece? Hoje, quando eu quero fazer uma pesquisa dentro de uma ferramenta de tecnologia aqui de IA, quando eu quero me comunicar com um estrangeiro, quando eu quero ter acesso aos livros que foram traduzidos para a língua que vai levar todos os idiomas, o livro em chinês vai ser traduzido, o livro em russo, o livro em alemão, o livro em holandês, o livro em português, o livro em espanhol, tudo vai ser traduzido para qual idioma? Pensa aí. Qual que é o idioma mundial, a língua dos negócios? É o inglês, né, meu amigo? Isso não foi à toa. Pensei a mesma coisa que você. Eu acho que isso aí, inclusive, é um dos sinais da vitória deles. Exato. Inclusive, eu acho. Isso aí é um dos sinais óbvios, assim, ó. Porque a gente não fala inglês, a gente fala inglês americano. Exato, Né? exato. Até porque o inglês britânico é inacessível até para os americanos, né? É como, em medida muito menor, obviamente, né? O português de Portugal para o português daqui. Veja, tem muitos portugueses hoje que reclamam, falam lá, pô, mas meu filho fala igual o Lucas Neto, meu filho fala igual determinado youtuber tal, ele não chama mais grama de relva. Acontece, cara, você vê como isso se dá na realidade, isso não é uma viagem muito louca, que a criança ela vai assistindo o dia inteiro, né? As crianças hoje ficam com o celular na cara o tempo inteiro vendo vídeo, tablet, não sei o que, desde o berço, desde o carrinho de neném, aí ela vai ouvindo aquele sotaque, quando você vai ver seu filho que é português, que deveria ter um sotaque X, não, ele vai começar a ter o sotaque de quem influencia ele mais, e isso já é um símbolo de que aquela questão cultural já é hegemônica, você já perdeu, cara. Agora você vai tentar resolver, não dá mais. Ele já, numa fase muito nova, ele era muito pequenininho, ele foi tão influenciado por isso que não volta mais atrás, bicho. E é a mesma coisa com a cultura americana. Veja, ainda hoje, né, muita gente não fala o idioma inglês. Acho que a maioria da população brasileira não tem sequer domínio básico do idioma americano. Mas ainda assim a música pop
É a americana aqui que toca. Pô, tem os caras do sertanejo, tem funk e tal, Totalmente música brasileira. americanizado o sertanejo. O sertanejo é ridículo hoje em dia. Nossa. Exatamente, é completamente, todas as batidas, toda a estrutura rítmica, tudo vem com influência do que é de fora. Inclusive isso não é novo, né, seu Cameron? Você pega aí Jovem Guarda, pessoal um pouco mais antigo aí da música brasileira, sempre influenciado por gente de fora. Tom Jobim, pô, cara, pô, nossa, ele fez ele foi um dos grandes divulgadores da bossa nova. A bossa nova é jazz, meu. Não tem o que discutir. Tem alguns ritmos brasileiros lá no meio, tem uma música interessante lá no meio que é brasileira? Tem, mas você pega aquela primeira influência, soma com tudo aquilo que existe na sua cultura para você construir a sua identidade própria. Só que aí você já perdeu. Porque, quer dizer, a sua linguagem já não basta mais, você tem que misturar com alguma coisa estrangeira que é mais divulgada ao redor do mundo enquanto música para que você tenha notoriedade no exterior. Pior que Tom Jobim é monstro, hein? O álbum mais legal dele é o Stone Flower, que é o que tem os nomes em inglês. Então, esse é o mais da hora. Mas aí é aquela história, né, Cameron? O Elis e Tom é considerado um dos melhores álbuns da música brasileira. Onde é que ele foi gravado? Nos Estados Unidos. Em Nova York. O Ed Mota gravou também o CD dele pop, que fez sucesso, quando ele, sabe, acho que é o Manual Prático, também em Nova York. Todo mundo, e ele conta uma história de terror sobre a gravação desse CD aí, que é um negócio assim, o cara não queria fazer mesmo, ele era um... Eu gosto do Ed Mota. O Ed Mota, pra mim, eu acho um artista, assim, o foda é que ele é... A única coisa que eu não admiro nele é que toda vez que ele fala o que ele dá na cabeça dele, aí dá 2, 3 dias, tá lá, ele pedindo desculpa de novo. Desculpa, não falei sobre o rap nem nada. Falei, que isso? Ou nessas palavras aí, você ia ter 10 vezes mais seguidores, as pessoas iam gostar mesmo de você, que você é o gordo é louco aqui mesmo. Mas a coisa assim, a gente separou algumas outras peças de publicidade também para vocês, só para ter uma noção de como a conversa muda ao longo dos anos, né? Essa que tá na tela que o Gabriel colocou para vocês, ela é uma peça da Primeira Guerra Mundial, ou pós-Primeira Guerra Mundial. Na verdade, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, tá aí, isso é trabalho já direto do Bernet e do Lipan. Então, assim, é da época deles, tá? Inclusive, quando eles começaram a fazer os trabalhos mais sérios, porque na Primeira Guerra Mundial eles estavam ocupados trabalhando aí pro governo, tá? E depois pegaram o que aprenderam e falaram, agora o público, alguém me segure, que nem o teu lema do Máscara. Certo? E nesse pôster tá escrito aí, Daddy, papai, o que você, com ênfase no você, o que você fez na guerra? What did you? O que você fez na Grande Guerra? E aqui é bom lembrar, né? Aqui dá para vocês verem essa imagem aí, né? O menininho, é tudo simbólico, né? Você vê, a menina tá com um livro na mão, provavelmente ela tá fazendo uma leitura da história, né? Alguma coisa, o pai lendo para ela no sofá, tudo aqui é simbólico, né? Você tem que perceber. O menino tá no chão brincando de guerra, são alguns soldadinhos daqueles, né? Que é quebra-nós, né? Parece aqueles soldados da rainha, né? Que eles têm aquele chapelão preto. Há ainda um canhão, né? Aqui do lado, o menino brincando de guerra. A menina no colo perguntando pro pai, e o pai, depois de ouvir isso, ele fica com essa cara reflexiva, assim, né, meu? É melhor nem falar o que eu vi na guerra. Modo sério, né, meu? Pô, cara. Isso aqui se tornou um meme, né, seu Cameron? Há pouco tempo atrás. Do Bitcoin. Comprei Bitcoins. Isso que daí o moleque, foda, é uma coisa assim, né? Meu pai é foda. Exato. Então aqui era uma peça clara que você pode enxergar, que era o seguinte: o que você vai falar para os seus filhos no futuro, bicho? Que você ficou em casa, coçando, enquanto tinha um monte de gente com fuzil morrendo? Não, você deve lutar pela sua pátria. Então você vê, uma simples peça, você vai analisando, pô, o cara já na velhice, né? Parece um homem mais velho, sentado ali na sua poltronona e tal. O que você vai deixar de legado e de história para os seus filhos? Eles vão te perguntar acerca dos fatos que aconteceram, né? O que você estava fazendo? Eu não vou perguntar, porque senão o Vitor ele vai anarquizar aqui. Mas o que você estava fazendo em tal período? Aí você, filho, o pai vai te contar agora uma história. Então é mais ou menos essa linha, né, Cameron? Exatamente. E essa questão, até você falou uma palavra aí, que é uma palavra gatilho para muitos marqueteiros estelionatários, que é o tal do legado. Isso para mim é uma coisa que só peão consegue ficar encantado com uma coisa dessa. Eu vou falar,
Eu tenho um meme aqui no computador que é assim: feras da putz, quando descobrirem que Deus vai acabar com a história depois do fim dos tempos. Então, assim, eu tô fazendo a minha marca na história. Que pena, daqui a pouco Deus vai acabar com essa palhaçada aí, ninguém vai lembrar de você, a não ser Deus. E isso é uma coisa. O Olavo falou isso aí uma vez: vai ter um dia que só Deus vai lembrar de nós. E, cara, eu medito nisso aí todos os dias, viu? E é bem por aí mesmo. Então, todas essas coisinhas aí é muita masturbação em fumaça, né? Muitas vezes. E até a parte louca da coisa é assim, porque a gente está dizendo aqui de alguns nomes e de algumas pessoas, como o Aquino, como o Bernay, como o Lippmann, que eles estavam preocupados, assim, essas pessoas, esse cara não é um Pablo Marçal da vida, entendeu? Ele não é um marqueteiro qualquer, ele não é um marqueteiro de internet, assim, da vida, e pronto. Esse É o cara, maior. de fato, e assim, o Bernay, o Blipan não, mas o Bernay, o Bernay sabia que fazia parte de uma elite que vocês não fazem parte, que vocês, eu tô junto, tá? Eu também sou vocês. Então, é uma coisa tão insana isso. E agora a gente tem um monte de pessoas, assim, completamente semi-analfabetos, arrogantes, que a única preocupação deles é estelionato. E aí o cara vira e fala assim: eu faço marketing. Só que não, você não faz marketing. Você se utiliza de técnicas de venda e de técnicas de marketing para poder cometer um estelionato. Uhum. É isso que está acontecendo. É simples assim, sabe? Então, eu ouço muita gente falando assim: marketing. Então, uma coisa também que eu não suporto é marketing digital. Quem fala marketing digital é analfabeto. Porque, assim, é claro que você tem a praticidade muitas vezes para apontar. Marketing digital, eu tô falando aqui das redes sociais, um monte de coisa assim. Tá, beleza, até passa. Mas, assim, você acharia razoável chegar um churrasqueiro para você, ó. O Gabriel é um churrasqueiro. Aí eu viro para ele e falo assim: não, mas ele vira e fala assim pra mim: não, Vitor, mas eu sou um churrasqueiro de grelha argentina. Ô, pera lá, você é churrasqueiro? Ou você só sabe mexer nessa merda aqui? Né? Agora, o marqueteiro de fato. Eu tô escrevendo aí um livro, eu vou fazer já meu merchan, hein? Olha Nunca fiz, vou só. fazer meu merchan. Mas eu tô escrevendo, não, é um relatório, na verdade, chama Apocalipse Marketing. Como você vai vender as suas bostas depois que as bombas caírem. Entendeu? Olha Porque no fundo só. o que importa é isso. Né? Não importa, vai lá com a sua técnicazinha de marketing aí. E agora aquela coisa. Esses tais empreendedores também fazem essa confusão proposital, alguns porque são analfabetos, outros porque são maldosos mesmo, do cara utilizar esse monte de técnica de propaganda, de manipulação psicológica e dizer para você assim que ele tá fazendo uma mera apresentação do produto dele e que você tem que apresentar da mesma forma. E ele, assim, se um satanista ensina você a fazer um ritual satânico sem chamar de ritual satânico, será que fica menos satânico esse ritual que você está fazendo? Ou você é só um ignorante? Não é? Agora, se você, por exemplo, você aprende com um estelionatário desse, qualquer, que para você vender o seu produtinho de merda aí, e assim, um produtinho de merda mesmo, tô falando uma coisa ruim mesmo, que não agrega em nada, que só tira valor do mercado. Você, para fazer isso, você não vê problema nenhum em utilizar técnicas de manipulação psicológica e enganar as pessoas de qualquer jeito para poder convencê-las de que aquilo que você tem é a verdade. Assim, porra, o que diferença tem de você um demônio? Exato. Exato. Nenhuma, porra. E ainda vem nego desse querer passar pito em você, cadê seu milhão? Cadê seu dinheiro? Meu filho, você não, a gente não se mede por isso. Porque se eu der, vamos usar um exemplo extremo. Se eu te nocautear aqui agora e apagar você para sempre, o que vai valer seus milhões? Ok. Nada, né? Ok. Não é verdade? Olha só, tem um pastor, para falar pro pessoal que é metido a pastorzinho, viu? Que é o empresário metido a pastor. Existe tem um canal no YouTube do A Mulher, onde ela entrevista pessoas que disseram que foram pro inferno. A maioria eu acho que é mentira. Ok. Mas teve um batista ali que foi um negócio que eu falei assim: olha, é exatamente a descrição de uma outra santa. Ele descreve o inferno, assim, a mesma coisa que a santa tá descrevendo. Uhum. Então, assim, talvez esse homem tenha visto o inferno de verdade. E ele diz o seguinte, assim, que teve uma hora que ele foi levado para um círculo no inferno e estava dormindo quando ele teve essa visão. E ele morreu de fato, assim. Foi falado: você está morto mesmo e você está tendo uma visão aqui porque você precisa ver isso para poder mudar a sua vida. E aí, esse homem, ele vê, assim, que dos últimos círculos do inferno, tem um lugar lá que ficam pessoas que elas ficam numa cela e essas pessoas, elas ficam comendo de um carvão que é como se fosse um cocô, assim, na parede. Assim, sai um cocô, assim, na parede, assim, é um carvãozão azul e essa pessoa come, assim, o carvão. Ela sem parar fica comendo aquele carvão. E aí ele perguntou assustado: mas o que é aquilo? Né? Porque a pessoa come
E diferente das outras torturas, que você vai desintegrando aos poucos, essa tortura, o cara comia, desintegrava na hora. Ele comia, ele queimava inteiro assim e regenerava. Comia, queimava inteiro e regenerava. E aí o anjo falou assim pra ele: esses aí são os que se utilizaram da palavra de Deus para poder crescer na vida. Então eles estão comendo da ira de Deus. Que coisa, que descrição pesada, né? Mas, E, assim, é uma coisa até comum hoje, né? Então, com licença, então aproveite seus milhões aí, aproveita bastante, daqui a pouco vai estar bem quente. Exato. E você pensa, não, por quê? Exato, porque o que acontece? Hoje, dentro do neopentecostalismo, principalmente, né? Existe essa união, tipo, fusão do Dragon Ball entre pastor, coach, né? Que fala umas coisas absurdas, com vamos ganhar grana, marketing digital, né? E tudo mais. E tem até uma grande figura aí que é muito conhecida por isso. Eu não vou ficar falando o nome de pessoas aqui, porque os atores morrem e as práticas seguem as mesmas. Se o mundo não tiver acabado até lá, daqui 50 anos, e alguém cair nesse vídeo, ele vai estar pensando, não, mas ele tá falando, nossa, ele falava disso há 50 anos atrás, mas tem fulano hoje fazendo isso, né? Porque é assim mesmo, só mudam os agentes, as técnicas seguem as mesmas. Tanto que, veja só, eu vou colocar aqui na tela uma propaganda, que você tá vendo que é uma propaganda em alemão, né? Zó, Oda Zó. Assim ou assim, né? Então você tem um homem aqui de aparência mais ariana, né? E um homem de aparência mais judia. É uma propaganda da Alemanha, né? Obviamente. E aqui embaixo está escrito o novo ano, encruzilhada do futuro. Ou seja, você está fazendo uma propaganda eleitoral para decidir o futuro do povo alemão. E qual vai ser esse futuro do povo alemão? Vai ser o nosso partido aqui da cruz deitadinha ou vão ser os comunistas? E aí você tira as conclusões olhando para as imagens que estão aqui juntos. Então tudo isso carrega uma linguagem simbólica muito importante de propaganda que foi instrumentalizada por ninguém mais, ninguém menos do que o Goebbels, né? Isso aqui é uma das peças, né, utilizadas por lá. E assim, ele seguiu o manual lá do Lippmann, lá seguiu perfeitamente o manual do Bernet, de justamente você se utilizar dessas técnicas para vencer a narrativa pública. Né? Então, você tem simplicidade de repetição, que é uma das técnicas, então você fica falando a mesma coisa de maneira muito simples. Então, o tempo inteiro, esses pôsteres, eles tinham essa característica, e hoje você vê isso sendo feito novamente, né? Você vê aí, ó, comunista, não sei o que, bolsonarista, fascista, o tempo inteiro. Então, esses grupos se utilizam desse tipo de coisa. Ainda você tem apelo emocional, né? Você vai, ó, seu futuro vai ser esse aqui ou vai ser esse aqui? Você vai deixar o pessoal lá, semente de Abraão, chegar no poder, ou você vai priorizar o povo ariano? E essa conversa dura até hoje, né? Exato. E essa conversa está voltando nos mesmos temas. No Twitter já voltou nos mesmos termos, perdão. Isso. Na política mundial como um todo, nos Estados Unidos mesmo. Os bolcheviques são os judeus safados, os alemãos são os injustiçados. Gente, essa tem uma tese, falei com o Gabriel isso aqui antes da gente entrar ao vivo. Entrar numa gravação, perdão. Que é assim, tem um homem chamado no Twitter Donnie Discerned agora. Mas só que você vai achar o nome pela que Donnie Darkened. É o nome, igual o filme Donnie Darko, só que você adiciona End no final. Você vai achar o perfil dele. É um negão lá, tem um desenho, tem uma caricatura dele, assim, é um negão. E esse cara tem uma tese do seguinte, de que a gente tá vendo o espírito do Hitler voltar. E não vai ter como escapar agora, com a inteligência artificial e tudo mais, a respeito das verdades sobre os judeus. É a tese desse homem. Então olha só que coisa louca. E assim, vai começar a haver uma propaganda de achar um culpado. E só que assim, diferente da época do Hitler, agora vão apresentar provas, que é do tipo assim, o fulano aqui, olha o que ele fez, esse fulano aqui, não sei o quê, e tal, e vai ser assim, isso já está acontecendo.
Uhum. Isso já está E acontecendo. o inimigo não necessariamente serão os judeus, no caso aqui. Claro, os judeus, aqui no caso os comunistas, do lado da imagem, mas no início do século foram os árabes, né? Pelos americanos. Você acha que todo mundo que mora no Oriente Médio tá disposto, né? É claro que não, pô. Aqui o Brasil foi um dos maiores destinos para libaneses, né? Aqui muita gente, pô, eu acho que é o único país no mundo que tem fast food de esfirra, bicho, Pois é. né? De quibe. Pô, meu, que lugar do mundo que vende quibe no fast food, cara? Tem que ser um país, o Baba Ganoush, você vai lá, come de tudo. Pô, aqueles doces de ninho, né, tal. Cara, isso tudo vem da culinária árabe. Por quê? Veio um monte de árabe pra cá. Você vê quantas bombas aí na rua da sua casa? Poderoso chefão árabe, leave ter bomb, tem que ter shawarma, é isso. Não acontece isso. Então, eles foram demonizados no início do século pelo departamento americano para dizer, olha, eles estão querendo destruir, né, a nossa hegemonia global, e o tempo inteiro arrumam um novo inimigo. No Brasil, durante a época de eleição, o grande inimigo do país é o Nordeste. Ah, porque eles votam em determinada pessoa tal, e não se olha para cá, para os caras que se elege aqui, meu. Não vou entrar em CPF nesse tipo de coisa, mas o tempo inteiro você vê que as peças de propaganda, eu nem tô entrando no ramo ideológico, nem tenta me colocar nessa história, cara. O ponto é, o nós contra eles, que foi usado muito pelo Lula no início do século também, olha, é um inimigo comum. Você tem uma ideia de um inimigo. Você tem que unir a população em volta de um regime e extirpar essas pessoas. É isso que o Cameron tá comentando, cara. Vai chegar uma hora que, com a tecnologia que a gente tem aqui, com os meios de narrativa que a gente tem aqui, a gente vai encontrar sim um bode expiatório e vai jogar no deles. E acabou. E o político vai usar muito convenientemente essa desculpa, porque é muito mais fácil ele dizer que a culpa é de um ente, de uma etnia, de uma religião XPTO no mundo, do que olhar para dentro e pensar, pô, a gente está levando trilhões de dinheiro do pagador de imposto, né? A gente já devia ter resolvido certos problemas. Não, vamos tergiversar, vamos levar a narrativa para outro lado que nos favoreça. E quando você tem controle de mídia completo, que hoje a mídia é controlada de certa maneira pelo governo, lembre-se do caso do ovo. Lembre-se do caso do ovo. Agora o calor que você está sentindo aí em janeiro, fevereirão brabo, verão, aumenta até o preço do ovo. Pois é. Não tem nada a ver com a JBS comprando tudo. Monopólio, não tem nada a ver com monopólio. E assim, só para concluir rapidão, né, Gabriel, para não ficar também perdido o pessoal de casa, Claro. a tese desse Duane Discerner é assim, que o anticristo, ele vai expor a Babilônia. Então, o anticristo vai ser também, ele vai vir de uma força política moralizante. E essa tese desse homem apontou, pelo menos na minha vida de estudos, um caminho da autoridade legítima. E eu percebi assim, eu sou católico, né? Eu tento ser católico, na verdade, né? Católico é quem tem a fé católica. Tem muita gente que fala, o cara é católico, eu tenho os sacramentos. Também. Mas mais importante antes do sacramento é a fé católica. Eu tenho a fé católica, não tem nada, meu filho. Tá lá recebendo a hóstia e tudo mais, mas é só isso aí. Você não tem a fé, então não importa, entendeu? Tá aqui na festa, né? É a participação social, né? Mas é como eu ir num culto do Gabriel, uma coisa assim, eu vou comungar da fé? Não, eu tenho a participação social, porra. Entendeu? Eu tô aqui na participação social, não tô comungando, não comungo minha fé, entendeu? Eu sou católico, ele é protestante, entendeu? A gente não tem a mesma fé, Uhum. né? Agora, a questão é assim, que o anticristo, ele vai vir, porque você pensa assim, se você é inspirado pelo próprio Satanás, e eu penso faz muito sentido essa tese desse cara, por quê? Se você tá inspirado pelo próprio Satanás, naqueles rituais que você faz de maneira oculta, e o Satanás é de uma inteligência sobre-humana, que você também não tem acesso, esse Satanás sabe muito bem aquilo que ele mandou você fazer. Entendeu? E porque também ele é reportado para os demônios, que estão reportando o Satanás mor lá, falando assim, ó, falei com o Gabriel, falei isso, sugeri para ele isso, olha só como ele fez tal coisa, e não sei o que. Então, assim, o diabo também tá tendo noção do que tá acontecendo. Exato. E o anticristo, quando ele surge, ele vai surgir e moralizar tudo. Porque ele vai mostrar, olha aqui a merda que é a Babilônia, olha aqui o seu dinheiro indo pra chuca fácil, o seu dinheiro indo não sei o quê. Então, assim, a força moralizante desse homem vai ser uma coisa assim, avassaladora, e por último, ele destruirá Israel. Entendeu? Essa é a tese. Então, vai ser por último, assim, todos os povos vão se virar contra Israel de novo.
Entendeu? E Israel é aquela coisa assim, quando se fala de Israel, a Israel bíblica, na perspectiva católica, é a igreja católica. Agora, tem muita gente que ouve Israel e pensa no Estado de Israel, que é onde vai acontecer a batalha de fato. Só que o Estado de Israel, você tem que lembrar da criação dele o seguinte, ele tá lá, o senhor Jacob Rothschild, você pode procurar isso no YouTube, se tem no YouTube, tá lá, Jacob Rothschild, tá lá ele, My family created Israel. A minha família criou Israel. Então, assim, eu ia lá defender o Rothschild lá, cara. Assim, uma vez eu vi um professor meu que era judeu e um muçulmano brigando. Não, um muçulmano não, um esquerdista brigando. Aí eu olhei aquela confusão toda, era sobre Palestina, quem merece aquele território ou não. Eu só olhei aquela confusão e falei, eles que se matem, sabe? Porque, assim, não tem conversa. Um acha que é dia divino e o outro também acha. Assim, ó, vai dar briga isso aí. Isso aí vai dar briga, isso aí não tem como, os dois não se concordam. Porque, assim, se os dois achassem que é dia divino, só que os dois estão sobre a mesma divindade, beleza, tem harmonia. Só que não, entendeu? O couro vai comer ali de um jeito lindo e, assim, a gente vai ser pego nesse fogo cruzado. E pra mim faz total sentido isso. De que, assim, o anticristo, ele vai se utilizar e alavancar simplesmente todas as armas e ferramentas possíveis contra nós. Uhum. Então, assim, toda a nossa percepção vai ser moldada, assim, já está moldada para recebê-lo. E quando ele vier, vai ser só a confirmação disso tudo. Exato, Entendeu? ele vem no auge, né? Você até comentou que você tem essa tese, né? Que ele vem no auge da modernidade, né? Que eu tenho São Pio IX ou São Pio X, agora não me lembro qual papa disse que o modernismo é a soma de todas as heresias. Então eu concluí na minha cabeça o seguinte, eu especulei na verdade, então é possível que a marca da besta então seja o ápice do modernismo. Uhum. E a gente está muito próximo disso, tá bom? Entra no foguete aí para Marte. Vai, entra lá, um foguetão, um míssil gigante, assim, o maior míssil já visto da humanidade. Isso é um veículo. Isso. Não, e quando a gente começa a falar desse cara é complicado, porque falar da esposa dele vestida de Bafomé não é muito legal, né? Ele vestido lá de Bafomé, não é? De Doom ali. Imagina, sabe, que nem você viu... tem ele escrito nas costas, Ordo Templo... Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum, né? Puta peão. Nova Ordem Mundial, meu amigo. Pois é, do século, né? Século é nova ordem do século, uma coisa assim, mas olha só, no fundo, você viu o Steve Bannon esse final de semana fazendo a solução romana, a saudação romana? Ele meteu o Hitler lá, né? Ele meteu a mão do Hitler, sabe? Meteu lá o seca-sovaco. Meteu o seca-sovaco assim lá no CEPAC. Aí eu olhei aquilo ali, eu juro pra você, se eu tivesse ali, Gabriel, eu ia colar assim no cantinho ali pra ele e falar assim: você é tio já, mano. Vai lá curtir seus netos, alguma coisa assim, para com essa palhaçada. Então, para com essa palhaçada. O próximo eu vou falar é o Duguin. Mas o Duguin eu quero perguntar pra ele. O Duguin, para com essa palhaçada, mas me explica um negócio. Como é que meteram um míssil na sua filha? Que tem esse vídeo aí, procura Duguin Dowder. Você vai achar lá um vídeo que tá lá um comboio de carros. De repente vem como diz um colega lá, um conhecido, um milso aparece e destrói o carro da menina. E no dia seguinte tem velório caixão aberto. Ô, louco. Sabe? Entendeu? Bater continência aqui pra esses coroner, como é que fala essa profissão em português? É o cara que arruma o morto lá? Eu sei, tanatopraxia, tanatopraxologista, sei lá. O homem foi lá, arrumou, a mulher tomou um míssel, cara. Se você for no Rio de Janeiro, aí o que vai ter de traficante aí pagando pra você reconstruir os caras depois da operação do Bob? Tomou 50 tiros ali, reconstrói ali pra mim, tá no lugar perfeito, assim. Falei assim, Isso. Enfim, vou voltar aqui pro assunto. Até uma questão legal, né, que são essas propagandas clássicas de cigarro, né? Veja só, o mundo era muito diferente do que você vive, né? Agora, o que tem, né? Você olha na embalagem de cigarro, tem a marca dele e atrás tem um tiozinho com a mão no peito, assim, infarto. Recebendo a notícia. Tem um rato morto, tem uma criança fazendo beatbox, né? Tem de tudo, cara, na propaganda do cigarro. Tem uma que tem um feto na privada. Eu lembro desse. Imagina, que eu falei pro Gabriel isso aqui antes a gente gravar. Assim, isso aí não é assédio moral não, né? Você comprar um produto, tá lá no produto assim, olha só aqui, ó, um bebê aqui na privada. Olha só aqui, você tendo um infarto, você não sei o quê, você é horrível. Por que não tem no McDonald's? Na lata de refrigerante. Na lata de refri. Foi só o que você vai virar aqui, entendeu? Foi assim, aí tá lá, o professor Aloprado. Isso não existe, né?
Sabe, ó, você tá lá no negócio de soja, tá assim, ó, você vai virar, ó, o que você vai virar aqui, entendeu? E aí tá lá um castrati, né? Vou falar só pros cultos agora. Isso. E aqui do lado, você pode ver muito bem, eu deixei a imagem aí. Essa é você, é para o público feminino, tá bom? Essa é você daqui 5 anos. Quando você se sentir tentada, né, o que? Overindulge, né? Você pegar um bombonzinho, tá? Quando você sentir ali que você tá se auto-indulgindo, Te autoindulgência. dando. Isso é correto. Os Isso, presentinhos, assim, isso, um presente. meu bombonzinho. Eu mereço, né? Chegando no final do dia, lembre-se, pegue um Lucky Strike, né? O cigarrinho e fuma melhor do que você, né? Comer mais um bombonzinho ou tomar mais uma latinha de refrigerante. Aí tem uma mocinha esbelta, né? Aqui do lado e uma outra aqui do lado meio rechonchuda, né? O Cameron. Quer ficar gostosa, acende o farol, entendeu? Quer ficar gostosa, acende esse cigarro aí, minha filha. Fuma isso aí, pode fumar. Você sabe o que significa acende o farol da música do Tim Maia, né? Sim, Send for All, né? Não. O que não é isso? Não sei. Acende o farol é tá, fumar entendi. um mesmo, cara. Sério mesmo? Porque, ó, se alguém ligou, puta, mó estresse, alguém tá me ligando, você acende o farol. Nossa, se o pneu furou, você vai acender o farol. Eu sou muito eu só fui inocente, descobrir isso aí depois de anos ouvindo essa música. Eu também achava que era o Send for All, aí depois não, realmente, o Tim Maia tava falando uma gíria lá e tal. Entendi, não, tá bom. Tava fazendo apologia às drogas. Entendi. É o anti-proerge. Exato. E o chocolate, sabe o que significa chocolate? É haxixe. Não, cara, eu não tô nessa, não. O cara só quer o chocolate. Ele não tava falando de chocolate, tava falando de... Olha só, que safado. E as pessoas... essa música é muito legal. Muito legal, né, meu? Tá falando de soufflé. As velhazinhas, essa música é boazinha, chocolate, tá vendo? O chocolate que ele tá falando, minha filha. Deixa você comer isso aí, você vê. Você vai ficar mal. Aqui do lado tem o Viceroy, né? Que tem filtro, né? E aí, o que acontece aqui do lado, né? Como seu dentista, né, esse desenho aqui, eu recomendo que você fume Viceroy, né? Olha só que coisa. Então o dentista ali com aquele espelhinho do dentista, né? Que ele vai lá e mira na tua boca ali, olhar pra você não tá com a tua boca aí toda cheia de cárie, tudo lascado, esses dentes, tudo amarelado que vocês têm. Eu, como seu dentista, recomendaria você fumar o Viceroy. Olha que coisa, hein, Cameron? Nobre cavalheiro esse médico aí, viu? Vou me consultar com um cara desse, fica cansado de chegar nos médicos, ficar só passar pito em mim. Para com isso. Eu falei, o que é? Eu estou vivendo, ok? Aqui ainda um outro caso, né, bem conhecido, esse também da Lucky Strike, né? 20.679 médicos dizem Luckies are less irritating, né? Ou seja, o Lucky ele deixa sua garganta menos irritada, né? Por quê? It's toasted, né? Ou seja, é tostado esse tabaco, né? Então, a proteção à sua garganta contra irritação e contra tosse, né? Então, ao invés de ser chupar daquelas balas, né, que deixa a garganta adormecida, meio boba tal, era melhor você pegar um cigarrete. Essas eram as propagandas, cara. Isso aí a gente tá falando aí do último século. Ainda tem um bebezinho aqui, né, seu Cameron? Olha só, o bebê Marlboro, meu filho. Neném Marlboro, pô. Ô, papai, você sempre leva vantagem em tudo. Então, ó, aí, quando você nunca pode se sentir que fumou demais. Né? Esse é o milagre da Marlboro. Então você fuma 3, 4 maços e parece que não é nada. Mentira. Um pouquinho, né? Naquele cigarrão pesado do cowboy, filho. Uma vez fui numa festa, fumei 4 maços, cara. Eu achei que meu pulmão ia colapsar. Juro pra você. Eu falei assim, eu tô mal, eu tô mal aqui, preciso fazer um refresh, uma hemodiálise, alguma coisa assim. Exato. Mas o ponto principal também, né, Gabriel, disso aí, desses vários exemplos que a gente tá dando, só a prova de que, assim, olha, essas pessoas, elas não estão preocupadas em vender o produto. Elas estão preocupadas em moldar a sua cabeça. Exato. E de você acreditar que você fumar um cigarro é uma recomendação médica, parte de uma recomendação médica. Então você percebe assim, são armas do demônio. E no sentido assim, mais estrito da coisa mesmo, isso aí é uma arma do diabo. Fala assim, eu tô te convencendo aqui de que isso não é, de que isso aqui não é isso aqui, mas é esse outro. Que você, enfim,
Essa própria questão, como a gente falou dos Red Pill, a gente pode fazer um programa só de Red Pill. Eu acho isso aí, assim, de verdade, uma coisa, ó, odiosa. Assim, qual que é o resultado disso? Só bosta. Sabe? É os dois se odiando, é um querendo matar o outro, não é verdade? E sempre assim, com aquelas coisas assim. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu falou assim: ó, Vitão, admiro você, que você vê a mina dançando funk lá na rua e não sei o quê, e não passa nada na sua cabeça. Ah, meu Eu não Deus. tenho julgamento nenhum disso aí, cara. Foi assim, aquela coisa, vou recomendar pra você dançar funk e rebolar sua bunda? Nem um pouco, mas é aquela coisa assim, o que você acha da fulana que tá dançando ali? Nada. Eu não tenho nenhum julgamento, porque assim, do jeito que eu tô olhando ela, eu vou ser julgado. Isso eu entendi. Exato, Entendeu? né? Foi assim, Porque os olhos são a janela da alma, como exato. disse o próprio Big J. Que nem esse pessoal aí que paga aí de puritano, não sei o quê, e falando, olha lá o fulano rebolando, não sei o quê, promíscuo, safado. E aí você chega assim lá, você morre e chega lá, você com Deus. Agora vamos falar de você, seu blasfemador herético, e não sei o quê. E começa, já pensou Deus esculachando você na sua frente, assim, do jeito que esculacha os outros? Aí você vai falar, oxe, hein, agora mereço ir, Senhor, a Deus. E vai pro inferno lá e fala, estou aqui porque mereço. Enfim, eu sou dramático, né? Eu ainda vou fazer um filme sobre. Vai ter o inferno de Dante e tem o inferno de Victor um dia. Vai ser uma coisa, Inferno de Cameron. vai ser engraçadíssimo. Vai por mim, vou fazer todo mundo rir. Cameron's Hell. Isso todo mundo vai dar risada, viu, cara? Agora você vai ser convencido. Vai ter, ó. E esses médicos aí que aprovaram o fumo vão estar lá também retratados, viu? Pode ter certeza, viu? Isso, fumando um cigarrinho o dia esse inteiro. tipo de profissional, né? Isso. Aqui ainda tem esse exemplo claro, né, que o Cameron me deu a dica, né, também que foi feito, né, pelo Barney, né, nessa propaganda. Isso. Então, I smoke Lucky instead of eating sweets, né? Então, eu fumo Lucky Strike ao invés de comer docinhos, né? E aí, qual que é a análise disso aqui, né? É bom lembrar que cigarro, a essa época aqui, não era uma coisa feminina. Era visto como uma coisa essencialmente masculina. Então, uma mulher que fumava era uma mulher que simbolizava liberdade, simbolizava independência, uma mulher autodeterminada, né? Esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Pensa assim: você tem uma propaganda que é feita só para homem, certo? Então é como se. Como é que eu vou dar um exemplo? Digamos, você faz uma propaganda sua de escovar o dente. E aí, de repente, eu arrumo um monte de dentista para dizer, ó, você escova o dente 3 vezes por dia? Não, não é mais assim. Isso é ser porco. A partir de hoje, você tem que escovar o dente 6 vezes por dia. Ué, qual que é a grande vantagem? Ué, quem vende escova, quem vende pasta de dente, quem vende fio dental, vai ganhar muito mais dinheiro porque do nada você dobrou a demanda por aquilo. E o cara não que é? vende flúor também vai estar ganhando dinheiro pra caramba, que vai ter que aumentar o fornecimento para as fábricas de pasta de dente. Exato, todo mundo vai ganhar. Só que você vai perder, porque você vai ter que, né, seguir aquela recomendação. E aqui qual que é a história? O público masculino inteiro já fumava, tá? O aproveitamento aí na vida adulta, a maior parte dos homens fumavam, só que poucas mulheres fumavam. Então, qual que vai ser o efeito prático? Se você convencer que fumar é um hábito de gente livre, liberta, ao invés de ser um hábito masculino, você dobra teu público-alvo. Que você vai ter um monte de mulher fumando a partir de agora, né? E tem até essa outra peça aqui, né, Cameron? Isso, que faz parte da campanha dele chamado Torches of Freedom, então tochas da liberdade. Isso. Olha só, e sempre assim, esse é um dos homens que populariza esse conceito de você empoderar as mulheres. Uhum. Então, olha só, veio o sobrinho do Freud, sempre para vender coisa, né? Essa é a questão, né? Vai lá, você só empoderada, compra aqui meu produto, empoderada, maravilhosa. Tem acesso a crédito, maravilhosa. Tem, ai, linda, perfeita. É isso, entendeu? Se você tem acesso a crédito. Se você não tem, só pobre imunda, saia. Sofra. Peça pro Estado, meu amigo aqui. Uhum. E aqui tem ela, né? Aí, ó, to keep a slender figure, né? Então, para manter uma figura longilínea, Magrinha, né? Magrinha, ninguém poderá negar, né? E aí é uma mocinha com aquele cabelo, né? Mandando um beijinho. Aí reach for a lucky strike, né? Instead of a sweet. Então pega um cigarrinho ao invés de comer um docinho. Basicamente isso. Ó, você tá comendo muito pudim, você tá ficando gordola, então vamos fumar um cigarrinho para ficar tudo legal. Então essa é a propaganda. Quer se manter magrinha? Fuma, dá uma pitinha, fuma um cigarrinho, né? Então
o tempo inteiro isso foi moldando. Por que a gente mostrou tanta propaganda de cigarro, né? É importante dizer por aqui, eu quero que você fume agora. Nossa, que vontade que deu de eu ir na padaria e comprar um Marlboro. Não é isso. É basicamente dizer para você que isso foi sendo moldado na sua cabeça. O teu avô, teu bisavô, essas pessoas, elas não começaram a fumar assim, nossa, mas que hoje, que maravilha, né? Foi igual o pessoal que bacana. As únicas pessoas que são espontâneas assim é o pessoal que bota fogo no lixo, eu acho. O cara vai botar fogo no lixo ali. Entendeu? Esse aí, cara, esse é espontâneo, entendeu? O cara de acender um cigarro, né? Porque até quando. Você já chegou a fumar alguma vez na sua vida? Já fumei, sim. Não é natural, porque você dá os tragos lá, você tosse pra caramba e tal. Você se força a gostar daquilo. Não é nada natural. Todo pecado é assim, é a tese, né? Porque, digamos, para você aprender a beber também, Exato. digamos, você chega lá a primeira vez, você vai tomar uma cerveja, sei lá, um aguardente. Aí você toma até o que é docinho, né? Esses Bacardi da vida, sei lá, essas Ice. Você toma, o gosto é docinho, mas quando ele passa na garganta, nossa, senti aquele coice do álcool, né? Que tem gradações, óbvio que quando você toma um whiskão é quando você toma uma Ice aí, um corotão. Não, Coratão é diferente, Coratão né? é Angra 3, é radioativo, cara. Então isso aí não, entendeu? Exato, o corote de maracujá, irmão, não vou nessa direção, não. Então, você ali tem que se adequar ao longo do tempo, tentar muito. Eu tava vendo um livro há pouco tempo atrás, chama Evasivas Admiráveis, do Theodore Dalrymple. Ele é um psiquiatra, né, em inglês. Ele usa esse pseudônimo. E ele estava comentando o seguinte, que muitas vezes tratam dependentes químicos, né, com um cuidado, assim, né, como se fosse uma pessoa que tivesse uma doença, tipo um câncer, alguma coisa braba assim mesmo, né? Quando, na verdade, esse cara, para ele se viciar, ele teve que ser muito ali diligente, teve que usar ali durante muito tempo droga até ele ficar naquele estágio, né? Tanto que se ao invés dele fazer aquilo, ele tivesse feito outra coisa, tivesse feito exercício, tivesse ficado no shape, tivesse desenvolvido um negócio, uma empresa, ou tivesse dedicado nos estudos alguma coisa, todo mundo aplaudiria ele, né? Pela diligência nesse sentido, porque assim, você não fica muito louco de crack viciado na primeira vez, não, filho. Leva um tempo, você pode até ficar, não, pô, a sensação foi boa, mas você insistir e ir parar lá na Cracolândia não foi na primeira pedrinha, não, cara. Então, isso o tempo inteiro tá sendo moldado na sua cabeça, cara. Eu conheço 4 pessoas que venceram o crack. 4? 4. Os 4 são sequelados. E assim, Tá. no sentido assim de que são pessoas muito intensas. Muito intensas. E falar, esse negócio que você falou da bebida, né? Que coisa louca, né? Comigo não foi assim, não. Comigo eu bebi, desde a primeira vez eu gostei. Nossa, desde a primeira vez, eu lembro. Eu era criança. E aí eu pedi gole de cerveja pra todo mundo, né? E aí um dia eu tomei a cerveja de verdade, assim, tomei um gole mesmo. E eu falei, é bom, isso aqui é muito gostoso. E aí ficava só esperando minha hora chegar, pra falar assim, um dia vai chegar minha hora, eu vou tomar essa coisa bem gostosa que eu gostei. E pronto, foi assim. Nossa, ai, meu tempo de infância. Eu ia em bar com 14 anos, e as pessoas, boa noite, senhor. Eu falei, é brincadeira, cara. Você passava de velho já, meu. Passava. E minha mulher mais velha que eu, um ano mais velha que eu, tá com 30. Aí um cara tava passando assim na rua, olhou assim pra ela dentro de casa, vendedor, e falou: mamãe e papai tá em casa? Já pensou? Você vê, e eu passo por tiozão aí, não sei o quê, nossa, fácil. Uma vez eu tinha 16, uma criança virou pra mim e falou assim: acho que ele tem uns 32 anos de idade. Nossa, eu fiquei mal, viu, cara? Eu fiquei destruído. Falei assim, cara, a criança me destruiu. Como que a criança me destrói assim, desse jeito? Agora, posso pedir um negócio pra você? Pra gente fechar com chave de ouro? Claro. Ó, precisa achar que a gente não é louco, não? Olha só, o Gabriel vai pesquisar aqui. George Washington Bar Tab. É a conta do bar do George Washington. É a festa de despedida que teve. Teve a Guerra da Revolução Americana, certo? Uhum. E aí os caras da elite lá do George Washington, pessoal lá mais... Foi essa aqui, essa imagem aqui que tem essa listinha aqui. Essa aqui? Não, essa quarta imagem que tem ele ali, todo a pampa. Deixa eu fechar. Esse aqui? A outra, do lado. Isso, essa aí. Olha só, essa aqui é a conta do bar do George Washington. É a festa de despedida dele, que aconteceu em 1787. Uhum. Então, ó, os fundadores americanos, os pais fundadores, eles beberam 54 garrafas de vinho madeira, 60 garrafas de claret, 8 garrafas de whisky,
22 garrafas de Porter, eu não sei o que é isso, mas deve ser bom. 8 garrafas de cidra, 12 garrafas de cerveja e 7 bacias de punch alcoólico, né? Aquele punch americano, né? Que o pessoal... Poncho, E só tinham 55 pessoas. Então, assim... eu fiz a conta aqui. Cada um bebeu pelo menos 3 garrafas, se a gente não considerar o ponche, porque o ponche você não tem como estimar quantos litros tinha aquele ponche ali. Mas não devia ser pouca coisa para essa festa aí. 55 pessoas, 3 garrafas para cada um. Então, assim, olha, gente, a gente tá num mundo muito careta. A gente tá num mundo muito careta, muito careta. E um comentário aqui que eu vou fazer, talvez seja até preso por esse comentário. Olha só. Pois é, mas assim, na história recente do Brasil, se algumas pessoas bebessem, eu tenho certeza que a gente tá vivendo outra coisa hoje em dia. Porque quando você bebe, eu não tô fazendo um ódio à cachaça aqui. Exato. Mas, por exemplo, assim, quem já não reuniu com 3, 4 parceiros e vocês começaram a meter umas cachaças na cabeça e saiu um projeto de lá? E saiu uma coisa séria de lá? Sabe? Que você tá discutindo um projeto novo, uma ideia nova, e tá lá numas cachaças, tá num ambiente tranquilo e tudo mais, tá aquela conversa assim, sabe? Desenrolando, conversa de homem. E, pô, o álcool te dá uma ousadia. Entendeu? Então, assim, porque assim, o quão ousado você precisava ser pra chegar assim, vamos começar uma guerra contra o império mais forte do planeta? É só isso. Então, assim, um pouco de ousadia você precisa ter, né? Agora todo mundo é careta, né? Vamos curtir aqui tomando água. Não, a gente vai curtir só. Para com isso. Não bota água no meio, então. Posso me divertir aqui organicamente. Mas assim, pô, meter aguinha, suquinho no meio, cara, pô, não, senão vai virar, sabe, aquelas coisinhas de lanche, assim, um coffee break. Isso, coffee break. Um brunch. É isso, pessoal. Propaganda, as grandes estratégias, a gente passou aí para vocês aí uma visão nesse sentido do quanto a opinião pública pode ser sim moldada, o quanto até você mesmo pode ser influenciado. E aqui uma dica que eu vou deixar para o final do vídeo, fora isso, tá? Primeiro link na descrição aqui em cima vai ser o link do nosso Telegram. É o nosso grupo, lá a gente compartilha com vocês tanto a pauta que a gente utilizou por aqui, os estudos que a gente fez, para que vocês tenham acesso. Segunda coisa muito importante, uma das principais coisas que você precisa fazer para ter autonomia na sua vida, compreender de fato o que moldou o seu pensamento e as suas ideias, é você fazer um autoexame. Sabe, não aquele que você pega aqui embaixo da axila, não é. Esse também é importante, mas não é esse. Ou de próstata, os caras que faz isso assim, né? Não, aí eu não sei. Não é. Mas um autoexame das influências na sua vida, porque você acredita em certas coisas que você acha que são naturais, tá? Não todo mundo acredita nessa história e tal, quando na verdade não. Você acredita em determinadas coisas pelo seu meio de influências, pelo seu meio social. E uma das coisas mais importantes que você deve fazer na sua vida é a anamnese. É perceber quem é você, perceber o seu conjunto de influências e entender como isso foi moldando você. E esse talvez seja o grande objetivo desse vídeo aqui falando sobre propaganda, né, Vitão? Isso mesmo, não tem muito o que dizer não, cara. É só de vir... a frase do Benê ali no começo já mata pau. A sua vida é moldada por pessoas que você nem imagina que viveram, não é? E assim, hoje a gente tá, né? A criança recebe aí o celular, daqui a pouco tá querendo ser o Pablo Vittar, aí depois tá querendo ser o fulano de tal, aí de repente... Funkeirinho aí, um monte de gente na porta de cadeia pedindo pra soltar funkeiro. Aí tem a fase Mike Tyson, aí vai ter a fase Neymar, não é? E assim, são influências... Cara, você fica louco, não é verdade? Assim, hoje as coisas são feitas pra enlouquecer mesmo. E assim, a gente tem empresários hoje em dia que se utilizam dessas técnicas para poder enfiar na sua goela abaixo estelionato, cara. Sabe? E é um negócio horrível isso. Não é não? Então assim, se o que você puder pegar desse podcast é isso aí mesmo, desse episódio. Então se inscreve aí no Telegram nosso também, aí vocês vão receber nossas anotações. A gente mete umas indicações de livro também, dos episódios. A gente pega o estudo que a gente faz para fazer os episódios, a gente vai lançar lá e vai ter umas indicações de livro, umas coisas assim. A gente vai fazer uma coisa bem bacana. É só o começo, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado Obrigadão. aí, time. Valeu, até o próximo.